Olá! Isso ficou muito estranho. Foi mal. Como é que a gente começa? Olá! Hoje eu e Fernanda nós vamos falar sobre Dora, que é o álbum independente da Bianca Pinheiro, que foi publicado através de um projeto de financiamento coletivo no Catarse. Quer explicar o que é o Catarse? É bom, né? É bom. É porque você anotou mais bonitinho do que eu. Ah, tá bom. O Catarse é uma plataforma de financiamento coletivo de projetos de várias naturezas, para quem não conhece, né? Tem, assim, os que pelo menos que eu vejo mais são de literatura e quadrinho, mas eu já vi bastante coisas diferentes, até um soufflé de batata, um prato de batata, né? Mas isso foi fora, não foi no Catarse, isso foi no Kickstarter. Bianca Pinheiro, ela já publicou também pela editora Nemo o Bear, não é isso? Que era um webcomic, e, quer dizer, continua sendo um webcomic, e agora tem o primeiro volume na versão impressa, continua a ser publicada, e deve, daqui a algum tempo, eu imagino, deve estar estourando o segundo volume por aí. Certo? A gente comprou Dora pelo Catarse, a gente contribuiu. Esta é a capa do livro, que Manassés da Comic House emprestou pra gente exibir aqui. Porque o nosso ainda não chegou, já foi mandado, mas ainda não chegou, graças aos correios, eu imagino. E dependendo da data que chegar, a gente vai tentar fazer um unboxing, então se não sair, não culpem a gente, os correios, a gente quer colocar o vídeo no ar o mais rápido possível. Eu contei as páginas, porque elas não são numeradas, pode estar errado, mas são 128. É verdade, isso na verdade eu achei até chatinho, assim, de me situar. Eu queria marcar, às vezes, uma passagem específica, e aí eu, poxa, não tem numeração, aí eu saí contando também. E uma coisa que eu achei, não tanto pelo livro em si, mas porque tem uma passagem no finalzinho do prefácio, em que o professor fala pra gente olhar nas páginas X e Y, e aí eu fui procurar e a página não tá marcada. A página X e Y não está assim marcada. Eu acho que foi o principal problema de não estar marcada foi esse. O resto não importa muito não. Não, mas ele diz, eu queria conferir. Pro andamento da leitura, na verdade a numeração das páginas ela indifere em qualquer mídia, né? Você pode estar lendo um livro, não importa, a não ser que você seja aquelas pessoas noiadas que ficam, porque eu estou lendo tantos por cento do livro, já li até tal página, né? Você fica marcando, vem. Não, eu marco, mas eu li numa sentada só, então tipo, eu li 100% do livro numa noite. Mas em relação a Dora, ao livro, é uma narrativa de suspense, mistério, né? Sobre uma menina que ela desperta habilidades estranhas, né, habilidades incomuns e principalmente inexplicáveis dentro da história de vida dela, dentro do contexto dela. A narrativa ela é construída de uma maneira muito legal, muito interessante, que é uma storyception, né? É uma história dentro da história. Você tem a mãe de Dora, ela está conversando com o investigador, e no qual, isso está até aqui também, vou ler porque está na contracapa, né? Em que o investigador interpela, né, dizendo o seguinte: minha senhora, sua filha matou 15 pessoas. Minha filha não matou ninguém, e ainda assim 15 pessoas estão mortas. E aí, essa é uma pegada muito legal, tenho que comentar, mas essa é uma pegada muito legal para vender um material, certo? Não tem sinopse, não tem explicação de ninguém, não tem aspas de nenhuma revista que teoricamente entende de alguma coisa. Isso é muito, muito, muito legal, é muito positivo para a apresentação do produto final também. Uma coisa importante para a gente observar em Dora é que ela é contada, ela é contada sob a focalização da mãe da Dora. Focalização é um termo dos estudos de narrativa que se refere ao filtro da informação, a como aquela informação é recebida e repassada para o leitor. Um exemplo clássico disso são as histórias, na verdade, os romances e os contos de Sherlock Holmes, em que o Dr. Watson é quem conta a história sob o ponto de vista dele e ele conta aquela história para o leitor. Então você tem um
personagem que ele não sabe o que é que o Sherlock Holmes está pensando, ele só vai saber no final, como a gente, e quando dá a revelação do mistério. Então, Dora, ela trabalha com esse ponto de vista da mãe dela, contando a história para o narrador. Para o investigador. Só que, como a gente já falou antes, esse regime de focalização é quebrado, e agora, em Dora, pela própria estrutura da narrativa. Ele é quebrado pela narrativa visual, que muitas vezes desfaz o que o narrador está contando. Eu acho isso muito positivo, eu acho que são maneiras muito... É uma maneira, na verdade, muito legal de construir uma história de suspense, uma história de mistério, porque no final das contas você acaba que não aprende tanta coisa. Você recebe aquela história, você chega ao final dela, mas você não sabe explicar. Mas eu falei demais até agora. Porque você tem as anotações mais legais. Não. Você tem mais tempo com o livro. É verdade. Eu gosto de uma outra coisa na forma como a história é contada, que é a questão do requadro. Que enquanto a mãe está com o investigador, é aquela coisa um pouco mais clássica dos quadrinhos, requadro pretinho, com o resto da página branca. Quando vai para as memórias, o passado, né, quando fala da história de Dora, quando mostra Dora, de repente tudo fica escuro. Tem aquela pegada mais sombria. Né? Eu achei isso o máximo. Quando você falou do requadro, eu vi, quando a gente tava falando disso, eu me lembrei também de uma outra coisa. É muito legal, isso aqui a gente já tá falando um pouco de linguagem, da linguagem que a Bianca usa no quadrinho. Eu acho muito legal como os personagens ocupam os espaços. Você quase não sente tanta falta de cenário quando não aparece. E quando o cenário aparece, é porque ele é importante. Você tem a casa nova onde elas estão morando. Você tem o espaço privado delas, o ambiente dentro da casa. Então, quando o cenário aparece, ele ganha um significado um pouco mais importante. E quando ele não aparece, os personagens, as pessoas, eles ocupam os requadros de maneira muito legal. E às vezes eles fazem uma moldura dentro da moldura. Eu não sei se você chegou a reparar, mas tipo, muitas vezes você tem a personagem saindo por uma porta, você tem a personagem na frente de uma janela. Isso é muito legal, isso é muito positivo. Eu acho que isso denota muito domínio de narrativa, na verdade. Pode ser tudo uma besteira, né? Eu tô aqui enchendo a bola da menina. Mas eu achei bacana, eu achei legal. Eu não acho que isso tenha sido simplesmente despropositado. A gente fez uma entrevista com a Bianca Pinheiro, por e-mail. Ela vai estar publicada na íntegra no nosso Tumblr. Que o endereço é ideiatransitiva.tumblr.com. Vai visitar a gente, tem desenhos de Alana já. Tem desenhos, e a entrevista também vai ser ilustrada. Oba! Vai. Legal. E nessa entrevista a gente fez algumas perguntas referentes a Dora, outras perguntas um pouco mais genéricas, você pode conferir tudo lá. Mas a gente perguntou em específico das influências, tanto narrativas quando falamos de quadrinhos, quanto narrativas realmente de ficção. E uma coisa que é estranha, a gente fez um paralelo com Carrie, a Estranha, em relação a Dora. E ela disse que a única coisa que ela lembrava de Carrie, a Estranha, é porque a menina era uma estranha. E ela viu um vídeo, né? Ela viu um dos vídeos, não o primeiro, o segundo, que parece que saiu novo agora. Eu já conferi o último. E também não leu o livro. Isso. Na verdade, eu fui influenciada, porque eu li a entrevista de Alana antes de ler o livro, então eu fui um pouco influenciada. E eu acabei fazendo alguns paralelos com o primeiro filme de Carrie a Estranha, porque eu também não li o livro. Tudo bem. Minha mãe leu todos de Stephen King, mas eu não li muitos. Sua mãe tem bom gosto. Minha mãe tem bom gosto. Para ela da Torre Negra? Hã? Não. Tá, tudo bem. Acho que o principal paralelo, acho que é principalmente a questão das crianças e adolescentes, o jeito como eles recebem aquilo que é diferente. Aquilo que é diferente, que é desconhecido e inexplicável. Eu vi uma coisa da mãe, assim, já um pouco mais diferente. Porque a mãe de Carrie tinha aquela loucura religiosa de que o mundo é mau e tudo mais. A menina não fazia parte do mundo. A mãe de Dora já tem Pelo uma... contrário, ela tenta integrar a menina, ela tenta socializá-la junto de outras pessoas, porque pra ela não vê nada demais. Eu tava até falando com a Fernanda que se Dora fosse um outro tipo de quadrinho,
ela estaria no Instituto Xavier. Ou seria uma vilã do Batman. Ou seria uma vilã do Batman. E aí, a Bianca falou que a influência dela foi o clipe Titanium, do David Guetta. Eu fui assistir o clipe, eu não tinha visto ainda, conhecia a música e tudo mais. E eu vi algumas similaridades realmente, principalmente uma parte lá no final, que eu não vou dizer qual é. Valeu o livro, depois você vê o clipe. Ninguém está disposto, isso a gente vê em Carrie, e vê em muitos outros também que abordam temas parecidos, mesmo que seja de meios de modos diferentes, narrativas diferentes. Que ninguém está disposto a entender ou acolher aquilo que é desconhecido, principalmente se apresenta um risco ou um risco imaginado, que às vezes não é um risco, mas você acha que é, e aí você vai contra aquilo sem entender o que é, às vezes... É um discurso de intolerância. Exatamente. Eu sinto isso desde sempre nos X-Men, embora os X-Men sejam uma coisa muito mais comercial, enfim, faz parte do universo Marvel. Mas eu sinto isso, que é uma tentativa de resistência ao discurso de intolerância, de você agir diante de um fato que você não consegue explicar direito, não consegue entender muito bem, e você agir normalmente de maneira violenta em relação àquilo, ou violenta, ou de maneira violenta, ou rejeitando aquela pessoa sem se dar o trabalho de tentar entender. Então acho que é isso, pra gente evitar dar muitos spoilers. Exato. Porque é uma história muito legal, a gente realmente quer que as pessoas leiam. Mas acho que tinha uma coisa que a gente queria falar sobre o livro. Tô pegando minha fila aqui. Que tem um easter egg de Bear. Sim. E que tem uma coisa sobre a sangria, né? Em comparação desse livro com o exato. Bear, como ele foi pensado inicialmente como webcomic, querendo ou não, ele tem um espaço de leitura maior e ele tem também uma questão de... Porque, assim, o formato de Bear ele é bem maior, um pouco mais comprido. E aí eu recebi, não críticas, mas assim, pessoas dizendo que achavam cansativa a leitura da página. Mas eu pensei, cara, tu tem que pensar que isso era webcomic e isso saía uma vez por semana. Então não era cansativo. Né? Você lê na tela do computador, você tá fazendo scroll. Né? No gibi eu não tive essa impressão. Lendo o Bear impresso. Mas eu ouvi alguns comentários a esse respeito. E em relação à sangria, porque é o seguinte, como o Bear ele tem a página dele é maior e talvez a Bianca tivesse um pouco mais de liberdade, vamos dizer assim, né, dentro do espaço, ele é muito aberto, ele tem muitas cenas fora de requadro, ele tem aquela página do gatinho, né, que desce até o final da página, eu acho aquela página muito legal. É muito legal, é muito legal. E já em Dora, os requadros eles são muito fechados. Como a Fernanda tinha falado antes, o requadro ele tem um propósito narrativo e quando aquilo ali sai do quadro, quando você tem um desenho que ele sai do quadro, que ele ocupa uma página inteira, ele ganha uma importância narrativa que para essa história é muito legal, ele funciona muito bem. Ela tem poucas sangrias, ela tem poucas cenas fora de quadro. Quando elas têm um papel narrativo importante. Pronto, acho que é isso. Dora legal, né? Parafraseando Heloísa no primeiro vídeo. Leiam Dora. Leiam Dora, bacana. A gente tá no Tumblr, ideiatransitiva.tumblr.com. A gente tá no Instagram, a minha revelia completa. @ideiatransitiva. E é isso, até o próximo vídeo. Obrigada por assistir, se inscrevam, curtam, comentem. E daqui a 15 dias a gente se vê de novo. Valeu. Fechou, né?